estamos aí de volta. Vou tirar o óculos, que eu imagino que talvez o reflexo esteja incomodando, e quando eu assisti eu vi que ele continua tendo. Eu comprei, por sugestão de uma amiga, eu comprei um tripézinho, acho que o campo de visão ficou um pouco mais confortável para mim e talvez para vocês, mas o óculos continua dando reflexo, né? Acho que é a hora do dia que eu estou gravando, né? Mas de qualquer maneira, vamos dar sequência então aqui à nossa discussão sobre a relação entre os intelectuais e o poder, né? Existe um geógrafo de São Paulo, nascido na Bahia, que fez carreira na USP e uma sólida carreira internacional, que é o Milton Santos, que é uma figura fantástica, né? Um intelectual negro profundamente destacado no seu campo de atuação, né? Muito valorizado no momento em que a visão de mundo estruturante e estrutural marxista com a qual ele flertava e dialogava o tempo todo. E ele uma vez estabeleceu um vaticínio que eu acho fantástico, eu uso até hoje porque é de uma profundidade. Eu falo que é um daqueles aforismos que às vezes a gente merecia fazer um pôster e colocar na parede para lembrar dele o tempo todo, né? Ele dizia que o intelectual e o poder têm uma relação, e devem ter uma relação, de desconfiança recíproca permanente. Se o intelectual deixa de ser intelectual para ingressar no poder, ele abandona, ele renuncia mesmo à postura crítica, né? Eu nunca vi um intelectual no governo que continuasse sendo intelectual, né? Isso vale para o Zé Arthur Gianotti, na sua experiência PSDBista, isso vale para Marilena Chaui, na sua experiência petista, né? Aquela fleuma, aquele charme, aquela independência que eles tinham quando fora do poder, vai-se embora quando eles entram ao poder, porque quando entram no poder eles têm que justificar o que é injustificável, porque o poder é pragmático, o poder não admite o exercício da dúvida, e o intelectual é o exercício da dúvida, né? Eu tenho insistido nos nossos cursos desde sempre que a nossa postura socrática de dúvida permanente, de exercício da dúvida permanente, é o que nos marca, é o que nos caracteriza. Então a gente nunca se dá por satisfeito. E isso é fundamental para continuar e seguir sendo intelectual na sua relação com o poder, que é uma posição de crítica. A mesma coisa vale para o poder. Se o poder se intelectualiza, ele deixa de ser poder, ele vai perder suas certezas, ele vai perder a sua capacidade de coagir, né? de assegurar aquilo que seja uma linha justa, né? Basta fazer um exercício, né? Você consegue imaginar alguém num palanque ou num comício dizendo assim: olha, o nosso governo está trabalhando pela primeira vez uma política de redistribuição de renda como nunca antes se viu nesse país. E aí a pessoa para pensar: mas poderíamos ter ido mais além, poderíamos ter feito isso, poderíamos ter criado um programa de renda mínima, poderíamos ter ido além das bolsas, né? Ninguém faria isso, né? Nenhum detentor de cargo político de mando vai colocar o seu próprio mando sob questionamento. Ele vai sempre dizer que fez o melhor e que fez porque era o melhor, né? E as limitações são sempre do outro, né? As limitações são do parlamento que não aprova, da economia que não permite, né? E nunca, né, de um ato de vontade do governante. Isso é típico e isso é estrutural, isso é funcional ao exercício do poder. Ao passo que o intelectual é exatamente o contrário, né? Ele precisa ter essa dúvida sistemática e permanente. E foi essa dúvida que começou a surgir no Brasil dos anos 40, quando, naquele contexto em que o Manifesto dos Mineiros foi assinado, né? Na verdade, começavam a chegar, né, aos poucos, as notícias da nossa contradição fundamental, que era combater o nazifascismo na Europa por conta de um acordo entre o governo brasileiro e os aliados e, ao mesmo tempo, abrir mão, né, da democracia aqui dentro. Isso era uma contradição que quem tinha um pouco de cérebro e discernimento começou a perceber que tinha um gap aí, tinha uma coisa que era preciso resolver, né? O Brasil tinha uma constituição autoritária, tinha um arranjo sindical corporativista aos moldes italianos, né? O Brasil tinha uma simpatia muito grande pela Itália e tinha uma afinidade muito grande, né? Eu lembro sempre o exemplo da nossa gloriosa Fafiche,
que muitos, às vezes, toda memória é seletiva. Pus óculos para ver as horas, quanto tempo eu tenho. Toda memória é seletiva, né? E eu sempre cito o exemplo da Fafiche, que a gente se esforça e se esmera em lembrar a nossa origem inaugural, que foi a resistência à ditadura, né? Então todo mundo se lembra dos movimentos estudantis, da crítica do regime militar, etc. Só que a Fafiche foi criada no finalzinho da década de 30, né? E particularmente, né, foi criada num espaço físico que era chamado Casa de Itália, né? E mais, foi criada sob os auspícios de intelectuais que eram profundamente alinhados com o fascismo italiano, né? Se vocês forem pesquisar a seção de obras raras da nossa biblioteca, vocês vão perceber que tem clássicos, né, do conservadorismo cristão italiano, tem clássicos da filosofia que embasava o fascismo italiano, e obviamente isso não se deu por acaso, né? Havia até, né, a memória oral falava um pouco o grupo do Marconi, que é outra escola italiana, né, o Colégio Municipal Marconi, que nasceu como uma espécie de uma cooperativa de italianos para infundir a cultura italiana no país. Aliás, houve um processo típico da memória digamos assim, de construção, de adoçamento dessas tendências, né? Aqui em Belo Horizonte, todos vocês devem conhecer o Hospital Felício Roxo, né, que é uma referência na área de saúde. O nome original era Felice Rossi, né? No Rio de Janeiro você tinha o Bar do Lutz, né, que depois foi transformado em Bar do Luiz, né? Houve um processo de renomeação daqueles ambientes meio alemães, meio italianos, no contexto da guerra. Então a guerra tem dessas coisas também, né? E no caso da Fafiche, nós tínhamos na origem, né, uma certa vocação pró-italiana, né, pró-alinhamento com o fascismo. Aliás, eu acho que havia mostrado para vocês a visita do Marinetti, que é o teórico do futurismo, a um morro no Rio de Janeiro, né, onde ele está cercado ali de toda a elite, parte da elite modernista, né, entre eles o Assis Chateaubriand, que é o fundador do Estado de Minas, do Diários Associados, que é um paraibano ilustre na nossa história, né, que foi o mais próximo que nós tivemos de chegar do cidadão Kane, era o Assis Chateaubriand. E o que nós tínhamos naquele momento, então, era uma vocação para um determinado caminho. E o Manifesto dos Mineiros, num certo sentido, recolocou essa questão e falou, não, nós não vamos para o lado autoritário, nós vamos assumir o lado liberal, que é capitalista, que é anticomunista, mas que é, de alguma maneira, focado, né, no avanço da Revolução de 30, de modo que nós possamos aprofundar o legado de 30. Né? Não foi por acaso que ele criou o Manifesto dos Mineiros. Ele foi até, a linguagem era até certo ponto bastante amena, bastante tranquila e tudo, mas ele, num certo sentido, marcou essa posição de retomar nos eixos. E não foi por acaso que ele foi lançado no aniversário da Revolução de 30. Né? Então a ideia era, vamos recolocar a nossa revolução no seu eixo, vamos recolocar o nosso paradigma de modernização do Estado brasileiro na perspectiva liberal e vamos construir um alinhamento mais efetivo com o nosso parceiro preferencial, que naquele momento era os Estados Unidos, né? Que já tinha encaminhado, né, toda uma série de políticas, né? O principal homem dos Estados Unidos no governo de Getúlio era, com muita certeza, né, o Oswaldo Aranha, né, que era um cara que já circulava ali um pouco na diplomacia, né? Nós tínhamos outros ligados, por exemplo, ao pensamento bélico, né? O grupo militar estava rachado, né? Tinha os Góes Monteiro da vida, que eram muito pró-Alemanha, tinha o próprio secretário, né, de Segurança Pública, o Filinto Miller, era francamente pró-nazista, né? Não é só o sobrenome, né? Ele tinha uma vocação grande. O Chico Campos, né, o Francisco Campos, que redigiu a nossa Constituição, a polaca, também era muito pró-Alemanha, né, mineiro. Minas estava bem dividida, né? Tinha o Gustavo Capanema de um lado e o Chico Campos do outro, que era o apelido
íntimo era Chiquinho Malvadeza, né? Professor da Faculdade de Direito. Aliás, a Faculdade de Direito da UFMG tinha, para todo gosto, tinha os dois campos ali muito bem representados, né? Tanto o lado pró-Alemanha quanto o lado pró-Estados Unidos e pró-perspectiva liberal, tanto que o Manifesto dos Mineiros contou com a assinatura de uma boa parte deles, embora uma outra parte tivesse alinhada às políticas mais autoritárias do Getúlio. Então é um momento, e eu insisto naquilo que eu já tinha pontuado um pouquinho antes, para a gente romper com o maniqueísmo, né? Para a gente não ter uma visão reducionista do mundo, porque quando a história acontece diante dos personagens, nem sempre ela tem um horizonte que está dado, né? Muitos foram os que militaram no governo de Fernando Henrique, achando ver ali uma chance de efetivamente caminhar no rumo da social-democracia. E em um certo momento o governo começou a se afastar desse legado, né? Muitos militaram no interior do governo Lula, dos dois governos Lula, achando que ali você tinha condição de avançar em direção ao socialismo, coisa que o próprio Lula 300 mil vezes negou, falou, olha, eu nunca fui comunista, nunca fui socialista, o governo nunca foi, e os ricos ganharam muito dinheiro no meu governo, e é assim que tinha que ser, né? Eu fiz políticas sociais, com um dinheiro que eu aloquei para isso, fruto dos impostos que os ricos pagavam, mas eu nunca quis um governo que prejudicasse os ricos. Talvez se ele vier, né, a conseguir viabilizar um projeto presidencial novamente, ele possa até mudar essa postura e digamos assim, os grupos mais à esquerda do PT conseguirem dar o tom. Mas, por enquanto, não. Então, essa relação entre as ambiguidades políticas e o futuro, ela é uma relação muito tensa, né? É claro que é difícil imaginar que no atual governo tem alguém iludido achando que lá no futuro esse governo vai se revelar bom, né, para o país. Mas, nos anos 30, na época do Estado Novo, eu insisto, a crítica do nazifascismo ainda não tinha sido feita, né? A gente não, eu não era vivo nessa época, as pessoas intuíam o horror que estava envolvido no Estado Novo e no nazifascismo, mas não havia uma certeza, né? A certeza vem depois, historicamente. Daí as pessoas começaram a revisitar uma parte do seu passado, revisitar seletivamente, e, eventualmente, colocar essa participação, essa experiência, essa contribuição meio que em segundo plano, num plano um pouco mais secundário, num plano um pouco menos comprometedor, né? Mas, obviamente, que naquele momento, anos 30, anos 40, o governo Vargas era o que havia de mais progressista, era o que havia de mais iluminado, era o que havia de ascensão do futuro e de aceno, né, a construção de algo novo, né? Eu acho que foi isso que mobilizou, num certo sentido, intelectuais como o Villa-Lobos, o Drummond, né, e o próprio Gustavo Capanema, que era uma pessoa de um brilho intelectual muito grande, e é aquele tipo que sabia articular agentes diferentes, né? E o Vargas, num certo sentido, já exercitou nesse período ditatorial aquilo que eu diversas vezes insisti em sala de aula, né? Que era fazer política econômica com a direita e fazer política cultural com a esquerda, né? Houve campo para certas intervenções que construíram, né, num certo sentido, uma perspectiva de intervenção na cultura um pouco mais progressista, né? Quem dizia isso uma vez e disse com muita propriedade, num debate que eu tive a oportunidade de assistir, foi a professora Ângela de Castro Gomes, que em algum momento ela falou assim, olha, o problema que nós estamos, às vezes, meio perdidos, isso era meio no meio do governo Fernando Henrique, é que a esquerda não consegue fazer política cultural sem apoio do Estado. O Estado é, efetivamente, um protagonista. E se a gente se afastar e romper com o Estado, a política cultural fica ao Deus dará. E a cultura precisa de dinheiro, a cultura precisa de apoio, né? Mais uma quebra, daqui a um pouquinho a gente continua.